Será que o médico que tem uma empresa médica se aposenta? Alguém aí já te falou que médico que tem uma empresa médica, que abre uma empresa médica, não tem direito a nada, nenhum benefício trabalhista? Então eu vou te contar hoje se isso é verdade ou não. Vem comigo! Stephanie, eu preciso abrir uma empresa médica e agora o hospital está me exigindo, me pedindo ali que eu abra uma empresa médica para prestar serviço para ele, para dar plantão, mas falaram que eu não vou receber nada, nenhum benefício, eu não vou ter direito a 13º, eu não vou me aposentar, meu Deus, e agora? Doutora e doutor, hoje eu vim falar para você que tem uma empresa médica ou que precisa abrir uma empresa médica para dar plantão, mas está aí com medo de perder os seus direitos trabalhistas e é sim um assunto muito delicado esse, né? Eu vou te contar se você consegue se aposentar ou não com uma empresa médica. Eu já peço para você deixar o seu like, curtir esse vídeo, mandar para todos os colegas de profissão. E para você que não me conhece ainda não me apresentei, meu nome é Stephanie, eu sou contadora e aqui nesse canal a gente fala um pouco sobre gestão, finanças, empresas e principalmente empresas médicas, né, voltadas para o público médico. Então, seja muito bem-vindo. A aposentadoria é sempre um assunto muito polêmico aqui no Brasil, né? A gente teve recentemente uma reforma aí da aposentadoria e tudo mais. E para a pessoa se aposentar, vou colocar uma foto aqui de quantos anos a pessoa precisa começar a trabalhar para finalmente se aposentar. Brincadeiras à parte, os médicos começam geralmente a trabalhar já mais velhos, né? Vamos colocar aqui que o médico começa a trabalhar com 25, 26 anos, afinal são muitos anos de faculdade. Então, como afinal o médico vai se aposentar, ainda mais com essa história de abrir empresa, já que começa a trabalhar um pouco mais tarde, né? E ainda existem esses burburinhos, né? Algumas pessoas falando que o médico não tem direito à aposentadoria quando tem uma PJ, né? Como quando abre uma empresa médica. Bem, o que acontece? Eu já falei aqui no canal, tem vídeos anteriores falando sobre abertura de empresa médica, se é verdade ou não que o médico precisa abrir uma empresa médica para prestar serviços para hospitais, para dar plantões. Então, se você quiser assistir, estiver aí procurando sobre o assunto, assiste lá os vídeos que tem bastante coisa interessante. Mas o que acontece? Realmente, o médico, quando abre um CNPJ e quando presta serviço como uma pessoa jurídica, ao invés de CLT, ao invés de ser contratado como empregado do hospital, ele realmente perde alguns direitos. Isso é verdade. O médico que tem uma empresa não tem, por exemplo, direito a FGTS, seguro-desemprego, 13º salário, férias e tudo mais. Eu já falei aqui se é vantajoso ou não, quais são as vantagens e desvantagens de ser, né, um médico PJ, e por isso nesse vídeo eu não vou entrar nesse assunto. Eu só quero te falar aqui se você consegue, afinal, se aposentar, né, pelo INSS quando você tem uma empresa médica. Já vou logo adiantando que a resposta é sim, você consegue sim se aposentar e já peço para que você fique até o final desse vídeo para entender como realmente isso funciona. Afinal, você pode ensinar aí para os seus colegas de profissão e pode falar para eles que eles podem ficar calmos, que eles vão sim se aposentar, mas eu vou te explicar o passo a passo de como isso funciona e por que o médico PJ consegue se aposentar. Bem, assim que o médico abre uma empresa médica, ele recebe seu salário, vamos dizer assim, de duas maneiras. A primeira é com o Prolabore. Todo empresário, todo dono de empresa que tem um faturamento precisa retirar o seu Prolabore. O Prolabore nada mais é do que o salário dos sócios. E o médico PJ, que tem uma empresa médica, também retira Prolabore. Ele é um empresário, assim como qualquer outro, afinal ele tem uma empresa, né? Ele só não vende produtos, por exemplo, né? Não é aquela ideia de empresa que a gente tem na nossa cabeça, mas tem o CNPJ e é uma empresa, tá? Então, o médico tira ali o seu Prolabore, que vai ser definido como ele achar melhor, né? Pode ser um salário mínimo, não sei. Quando as empresas, né, os empresários ficam na dúvida sobre o valor de Prolabore, geralmente a gente fala que é para ele pensar, né, ele ou ela, pensar no valor que
acharia justo pagar por um funcionário que exercesse a mesma função que ele exerce na empresa. Que fique bem claro, os empresários que recebem esse valor de prolabore são só os empresários que trabalham ali no operacional, diferentemente dos empresários que só investem dinheiro. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Só para te explicar primeiro o que é prolabore e falar que numa empresa médica também existe, né, o pagamento de prolabore, e vai ser, geralmente os médicos colocam um salário mínimo ali e tudo mais, e existe uma participação nos lucros também, que é a segunda maneira do médico retirar o dinheiro da empresa. Qual é a grande diferença dessas duas formas de retirada de dinheiro da empresa? O prolabore tem tributação, você paga imposto de renda e tem o desconto do INSS. Já a participação nos lucros não tem nenhum valor de imposto que incide sobre esse valor até agora, né? Não sabemos como vai ser no futuro. Então por que, Stephanie, não tirar só a participação nos lucros? Porque você é obrigado a tirar um valor de prolabore, você tem que tirar um valor, o empresário que tem o faturamento na empresa precisa tirar o valor de prolabore. E por que eu tô falando de prolabore nesse vídeo, explicando tudo isso pra você? É porque a aposentadoria do médico que tem um CNPJ, né, um médico PJ, vem basicamente do prolabore, é desse valor de prolabore que você vai ter o seu desconto, que você vai contribuir para a Previdência Social e vai ter a aposentadoria que a gente conhece. E aqui eu vou te contar um segredo. Os médicos que têm um CNPJ, que têm uma empresa, têm uma vantagem muito grande em cima daqueles médicos que trabalham como CLT, como empregados do hospital. Por quê? Porque a alíquota, ou seja, o percentual que incide de imposto, ou melhor, de desconto de INSS sobre o salário do médico é diferente. O médico que trabalha como empregado, ele contribui em cima de uma tabela do INSS, que tem alguns percentuais dependendo do valor que ele recebe, né, todos os meses. Já o médico que trabalha como pessoa jurídica, que tem uma empresa, tem um percentual fixo de desconto, né, de INSS em cima do seu prolabore. Ou seja, nessa tabela do INSS, o valor máximo, a alíquota máxima que o médico empregado pode pagar é de 14%. Já o médico PJ, a alíquota máxima, na verdade, é fixa, é de 11%. Ou seja, em percentual, a gente tem uma diferença de 3% de economia, né, para o médico PJ. Mas eu vou te falar aqui, vou te trazer valores absolutos para você entender um pouco melhor como isso funciona na prática e o que você pode ganhar, né, sendo um médico PJ. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não quero te estimular a ser o médico PJ, tá? Isso pra mim não faz diferença, eu tô apenas trazendo aqui o conteúdo para você entender quais são as diferenças, porque muitos médicos se encontram nessa situação e acabam achando que para eles não tem solução, que eles não vão ter nenhum direito e tudo mais, então eu tô explicando aqui para você entender mesmo como funciona e fazer dessa situação, se essa é a sua situação, a forma mais proveitosa, né, para que você ganhe mais dinheiro e trabalhe, né, da melhor forma com isso. Então vamos lá para o nosso exemplo para você ver já como que você pode ganhar dinheiro com isso se você for trabalhar como PJ. Vamos colocar aqui que uma médica receba 15 mil reais. Vamos colocar o nome dela de Carol. A Carol recebe 15 mil reais por mês. Ela saiu da residência, começou a trabalhar e abriu uma PJ para dar plantões em hospitais e recebe o faturamento dela total 15 mil por mês, tá? E vamos supor que a Marina também esteja na mesma situação, só que ao invés de trabalhar, ter aberto uma PJ, ela trabalha como CLT, ela foi contratada por um hospital, ok? Então as duas recebem 15 mil reais. Mas a contribuição, né, o percentual vai incidir sobre 15 mil reais? Não. O INSS tem um teto. O teto hoje do INSS em 2021 é R$ 6.433,57.
Esse é o valor máximo de contribuição. Mesmo que as médicas, nos dois casos, recebam mais, as duas recebem 15 mil, elas não podem contribuir a mais. Ou seja, quando elas se aposentarem, na verdade, hoje em 2021, esse valor é corrigido todo ano, né, de acordo com o salário mínimo. Quando elas forem se aposentar, daqui a alguns anos, esse valor vai ter mudado um pouco, né, porque é corrigido e tudo mais. Mas hoje, elas não conseguiriam se aposentar com o valor de 15 mil, porque o teto é de 6 mil reais. Então, elas não teriam o mesmo salário, tá? Que isso fique bem claro e é assim que vai funcionar também no futuro. Mesmo que você receba mais hoje, você vai precisar contribuir pelo teto do INSS, só vai receber aquilo, ok? Ah, e esqueci de acrescentar aqui no nosso exemplo que as duas têm 25 anos, tá? Mas vamos lá, vamos supor então que a Marina, você lembra lá que eu falei que como o CLT, a gente tem uma tabela do INSS, então, de acordo com esse salário da Marina, ela precisaria pagar o máximo ali, a alíquota máxima, que é de 14%. Já a Carol, né, com a PJ, ela vai pagar a sua alíquota fixa de 11%. Então, isso em valor absoluto, para a Marina, representaria R$ 900,70, todos os meses de desconto do salário dela. Já para a Carol, isso representaria R$ 707,69. Então, aí a gente já consegue ver que tem uma diferença por mês de R$ 193,01 entre as duas. Mas vamos lá para eu te explicar mais um pouco como que funciona, como está funcionando hoje em dia a aposentadoria. Como eu dei o exemplo aqui de duas mulheres, eu vou trazer aqui como que funciona, né, especificar como funciona a aposentadoria para mulheres, né, na Previdência Social. Para a mulher se aposentar pela Previdência Social, pelo INSS, ela precisa pelo menos estar com 62 anos de idade. Para o homem é 65, mas a gente, como eu falei, a gente vai usar o exemplo das mulheres, ok? E além disso, além dos 62 anos de idade, a mulher precisa de 35 anos de contribuição, ou seja, trabalhar ali 35 anos tendo esse desconto para conseguir se aposentar com o valor integral, porque existe também a possibilidade de você se aposentar, mas não receber o teto, né? Não receber aquilo conforme você contribuiu lá no passado, né? Vamos supor que você contribuiu o teto, mas aí por algum motivo você não quer mais esperar, você quer se aposentar logo, não quer esperar os 35 anos de contribuição, você pode se aposentar com 20 anos de contribuição. Mas se você decidir com 20 anos ou mais, né? Se você decidir se aposentar com 20 anos de contribuição, você não vai receber o valor integral. Não sei ao certo quanto você vai receber, porque é aplicado um fator e aí você tem que ir até o INSS para eles fazerem o cálculo e tudo mais. Mas basicamente é isso. 35 anos você recebe o valor integral, receberia os 6 mil, 20 anos para cima, até os 35, você não receberia o valor integral. Mas agora eu separei o melhor para o final, para você que ficou aqui comigo até o final, que é um outro segredo que eu vou te contar agora. É o seguinte, lembra daquele exemplo que eu dei da Marina e da Carol? Então, agora eu vou fazer uma diferença aqui que eu tenho certeza, né, uma comparação que eu tenho certeza que você vai ficar chocada com isso. No exemplo que eu dei, você lembra que deu uma diferença de R$ 193? Então, agora a gente vai projetar isso daí para ver o quanto Marina poderia ganhar se ela fosse uma médica PJ. Eu trouxe aqui essa dica para você aqui no final, só para você ter uma ideia do poder de um bom planejamento tributário e do poder das suas escolhas também. Em 37 anos, que seria o tempo de contribuição necessário para as duas se aposentarem pelo INSS, já que elas têm 25 anos e elas precisam se aposentar com 62, né, o mínimo que elas precisam ter para se aposentar, e 35 anos de contribuição. Essa diferença de R$ 193 em 37 anos daria um valor total de aproximadamente R$ 85 mil. Ou seja, em 37 anos são R$ 85 mil a mais no seu bolso
como pessoa jurídica. Isso tudo com planejamento tributário, isso tudo você fazendo escolhas certas, sabendo como funciona. Mas o melhor de tudo não é isso. Eu trouxe ainda, porque cá para nós a aposentadoria da Previdência Social já não é garantia, né, para ninguém. Principalmente para os médicos que estão acostumados a receber um valor, né, de um salário de 15 mil cair para 6 mil, que é o teto. É uma diferença muito grande, uma diferença de quase 10 mil reais. E para você viver, né, diminuir de forma tão brutal o seu rendimento mensal, pode trazer alguns danos, principalmente quando você está na sua aposentadoria e quer desfrutar dos benefícios do seu trabalho, dos frutos do seu trabalho. Então eu trouxe uma dica aqui para você e eu já quero que você deixe aqui no comentário se você quer saber sobre gestão financeira. Só botar aí, eu quero saber mais sobre gestão financeira, eu me interesso sobre gestão financeira, porque eu posso trazer mais aqui para o canal, essas dicas para vocês também aprenderem a colocar mais dinheiro no seu bolso, mas melhor do que isso, fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então vamos lá para mais um exemplo agora sobre gestão financeira, como administrar esse valor que vai ficar mais no seu bolso. O que você vai fazer com isso? Gastar? Claro que não. Você vai se programar e ter ali qualidade de vida em todo o seu tempo, principalmente na sua aposentadoria, porque você merece, você estudou para isso, trabalha muito para isso, né? Os médicos dão muito plantões, trabalham muito, então nada mais justo. Eu trouxe só para ilustrar aqui um exemplo de uma previdência privada que você pode fazer aí, tanto no seu banco, na sua corretora, mas de forma inteligente. É preciso saber isso de uma forma inteligente para você não cair em furada também. Mas suponha que você coloque um dinheiro ali, R$1.000, invista numa previdência privada, um período de 32 anos, com uma taxa de retorno que não é impossível, gente. É difícil de encontrar algo no mercado assim, mas não é impossível, tá? Uma taxa de retorno de 8,73 por ano. Isso vai te gerar, em menos tempo do que a aposentadoria, em 5 anos a menos que a aposentadoria pelo INSS, um valor de aproximadamente R$1.900.000. E esse valor te permitiria fazer retiradas de R$10.000 por mês, ou seja, você receberia mais do que até o INSS, né? Então, o que eu quero falar aqui para você, que não importa o valor do INSS? Claro que não, mas que como pessoa jurídica, por exemplo, você consegue contribuir para o INSS, você receberia esses R$6.000 e ainda, se você conseguir investir, se você souber um pouco mais sobre gestão financeira, você consegue fazer esse dinheiro render ainda mais, porque o objetivo, na verdade, é você se aposentar, né, com qualidade de vida. De nada adianta você se aposentar sem ter qualidade de vida, ou então ficar no trabalho, trabalhando por muito tempo, já com idade, sem poder trabalhar. Claro que se você quiser trabalhar com idade, nenhum problema em relação a isso, mas isso só se for uma opção sua, se você se sentir bem, né? O dinheiro serve pra gente ter liberdade, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente, não a gente trabalhar pro dinheiro. E quanto antes você descobrir isso, melhor, principalmente agora, se você é um médico recém-formado, se você acabou de abrir sua empresa médica, procure saber como você pode fazer legalmente para pagar menos impostos e ganhar mais dinheiro, tá bom? Então é isso, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, vamos conversar. E é isso, vou adorar saber o que mais você quer ver aqui pelo canal. Tchau!